Hoje vou falar com vocês acerca de terapias híbridas, tecnologia exclusiva da Dox. Vamos conversar sobre as indicações, contraindicações, fisiologia e muito mais. Nosso tema é um equipamento, 3 tecnologias e muitos protocolos de sucesso. Vamos lá? Então, o que é o Híbrios? Essa nossa plataforma híbrida. O Híbrios é a junção de 3 tecnologias já muito consagradas na área estética. São elas: ultracavitação de baixa frequência e alta potência, radiofrequência de alta potência e LipoLED. Com essa junção tecnológica, que trabalha simultaneamente ou de forma isolada, nós podemos tratar as maiores queixas estéticas dos nossos pacientes. São elas celulite, gordura localizada, flacidez e outras indicações de condições inestéticas. Agora, a gente vai seguir no slide. Eu vou falar com vocês sobre cada uma dessas 3 tecnologias. Vou falar primeiro para vocês sobre a ultracavitação de baixa frequência e alta potência. Que é essa era aqui, tá? Esse é o manípulo do Híbrios, da nossa tecnologia híbrida. E essa é a era de ultracavitação de baixa frequência. Então, como é que os ultrassons funcionam? Aqui dentro do manípulo, nós temos um cristal piezoelétrico. À medida em que a gente forma a corrente elétrica, ela passa no cristal, o cristal vai vibrar e vai transformar essa energia em onda sonora. Essa onda sonora, ela gera um efeito deletério na gordura localizada. E veja bem, para que eu atinja a gordura localizada, a região ali onde fica todo o tecido subcutâneo, eu preciso ter a ação, eu preciso estar trabalhando com uma ultracavitação de baixa frequência. Senão, toda a minha energia vai ficar num campo mais superficializado, ok? Essa ultracavitação de baixa frequência, a gente identifica ela a partir de um zumbidinho no ouvido que o paciente vai ouvir. Por que isso acontece? Porque a ultracavitação de baixa frequência, a onda sonora ali que é criada, ela vai estar, como vocês estão vendo agora no slide, dentro do range de frequência audível ao ouvido humano. Então, por isso, a gente consegue identificar que se trata de fato de uma ultracavitação de baixa frequência. Está bem dentro do que o nosso ouvido é capaz de ouvir, certo? Já nesse slide, vou mostrar para vocês a emissão pela região subcutânea, tá? Vocês vão ver ali, o manípulo está dispersando a energia, as ondas sonoras, e elas vão emulsificar a gordura, o tecido adiposo, tá? Sendo assim, a ultracavitação de baixa frequência terá o objetivo de quebra de gordura localizada. Através das 3 vias de quebra de gordura localizada. São elas: lipólise, necrose e apoptose. A ultracavitação vai usar principalmente 2 mecanismos de ação. São eles o efeito mecânico. A cavitação ela vai gerar ali uma vibração que vai resultar no rompimento da membrana adipositária, da membrana celular adipositária, gerando ali uma quebra de gordura localizada. O outro efeito a ser considerado é o efeito químico, que tem a ver com a liberação dos radicais livres e destruição dos adipócitos de maneira seletiva. Então, somando esses 2 mecanismos, esses 2 efeitos, tanto mecânico quanto químico, nós teremos ali uma redução das medidas, uma redução no tecido adiposo.
Quando nós submetemos o nosso paciente à ultracavitação de baixa frequência, nós podemos nos deparar com alguns efeitos adversos. Eu vou ditar para vocês aqui, vocês podem seguir comigo também no slide, alguns efeitos a serem, já esclarecidos ao paciente. Formigamento na área, coceira, calor, ardência, dor, edema, equimose. E o último efeito adverso, é interessante que o terapeuta fique bem tranquilo, não é uma intercorrência, são as micropápulas, que são inclusive citadas no livro do doutor e professor Fábio Borges em 2016. Então, assim, o que são essas micropápulas? São pequenas elevaçõezinhas, como petéquias, mas não é petéquia, e que você, como profissional, precisa já esclarecer o teu paciente para que ele não fique assustado e ache que aquilo se trata de uma queimadura, um efeito deletério ou mesmo uma intercorrência. Está geralmente associado com as intensidades mais altas e frequências baixas, então o paciente, sendo esclarecido, ele não vai se assustar, tá ok? A gente também precisa considerar, quando a gente escolhe a tecnologia ultracavitação de baixa frequência, a camada adiposa. Se esse paciente que você ali selecionou e você escolheu o híbridos, a tecnologia híbrida para abordar, se esse paciente tiver pouco tecido adiposo, não use intensidades tão altas. Segure um pouco, a gente como terapeuta tem que saber avaliar e dosar qual tipo de intensidade, qual a intensidade que eu vou escolher para cada paciente. Nem sempre intensidades, potências elevadas vão gerar benefício para aquele paciente. Considerem a espessura desse tecido adiposo, tá certo? Dentre as indicações que nós temos para a tecnologia de ultracavitação, estão ali a gordura localizada, o tecido adiposo, o excesso de tecido adiposo na área, celulite e os pós-operatórios, imediatos ou tardios, tá? Existem algumas publicações que consideram a ultracavitação um recurso interessante para pós-operatórios. Para esses casos, é interessante você selecionar o modo pulsado. Ao invés do modo contínuo de emissão de onda, você vai fazer a seleção do modo pulsado na emissão dessa onda sonora, ok? Vamos seguir. Acompanhem comigo uma lista com as principais contraindicações da tecnologia de ultracavitação. Veja bem, aqui nós temos as principais, mas é importante o terapeuta se ater quando se deparar com alguma síndrome que tem pouca incidência, se ater ao estudo da tal síndrome e saber bem o que essa tecnologia que ele escolheu tem de correlação com a síndrome, tá? Então aqui a gente vai olhar as principais contraindicações. Os parâmetros da ultracavitação do híbridos, da tecnologia híbrida da ADOX, são potência de 150 watts e frequência de 40 kHz, ok? Vamos seguir agora para falar acerca da segunda tecnologia, a radiofrequência de alta potência. Então, o que é a radiofrequência? Nesse slide eu tentei ser sucinta na definição dele. E aí, a radiofrequência ela é definida de uma forma mais vasta, tá? Mas de uma forma resumida. Ela é um aglomerado de ondas eletromagnéticas que tem o objetivo de gerar energia.
em forma de calor, ok? Então, assim, como é que a gente chega nesse resultado de produção de energia? Usando o que a gente chama de conversão. Então, eu vou converter a onda eletromagnética, a partir de alguns movimentos que a gente vai discutir, em calor. Vamos seguir. Agora vamos falar sobre que ponteira é essa de radiofrequência. Eu vou mostrar para vocês no manípulo. Esses são os eletrodos de radiofrequência de alta potência do Híbrios. Então, por se tratar de uma ponteira tripolar, né, que tem ali 3 eletrodos, ela é uma ponteira que vai gerar benefício mais em superfície. Então, essa ponteira, ela vai gerar para a gente um benefício no combate à flacidez. A gente vai ali ativar, né, gerar uma otimização no trabalho dos fibroblastos. Em consequência disso, a gente tem uma síntese de colágeno e elastina muito mais vasta, muito mais importante e otimizada. Nessa foto, nesse slide, vocês podem também acompanhar na gravura, onde ali a gente tem, né, a ação dos fibroblastos, toda a elastina sintetizada e colágeno também, tá? Ainda sobre a nossa ponteira tripolar, é importante a gente salientar, e eu vou mostrar de novo para vocês no manípulo. Que a gente tivesse aqui 3 tecnologias trabalhando de forma simultânea, sem gerar ali um efeito deletério para o paciente ou mesmo um desconforto, foi necessário que a gente afastasse os eletrodos de RF, os eletrodos de radiofrequência. Se nós tivéssemos os eletrodos muito próximos, nós estaríamos ali produzindo uma energia, produzindo o calor de forma muito rápida, quase que abrupta, gerando no paciente um desconforto que a gente não precisa gerar. Então, sendo assim, os nossos eletrodos de RF, eles tendem a ser mais afastados. Percebam uma coisa, as 3 tecnologias que nós aqui nos propusemos a trabalhar simultaneamente, todas elas geram calor. Cada uma numa proporção, né, na sua proporção. No caso, a que mais gera calor é a radiofrequência, depois a ultracavitação também gera calor e o LipoLED também gera calor. Então, assim, a gente precisou de um olhar diferenciado para que esse manípulo fosse funcional para todos os nossos pacientes que tiverem as indicações para terapia híbrida. Periodicidade. As pessoas me perguntam muito, a radiofrequência, de quanto em quanto tempo a gente pode reabordar a área, o tecido? Posso abordar só mesmo a cada 21 dias? Mas me disseram que eu posso abordar a cada 15 dias. Hoje a gente tem artigos científicos, embasamentos científicos para abordar a área, sempre que necessário, óbvio, a gente vai avaliar esse paciente, mas a gente tem respaldo científico para abordar semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Basta você avaliar e perceber o que aquele seu paciente precisa num contexto do que a radiofrequência se propõe. Então, avalie seu paciente. Um exemplo para ficar mais prática essa percepção. Se a minha paciente ou o meu paciente, né, os homens também procuram estéticas e aqui no Brasil cada vez aumenta mais essa procura masculina por estética, se a minha paciente ou o meu paciente tem uma idade mais avançada, tem ali a pele com pitoses, a gente avaliou e percebeu que esse tecido precisa de muito mais colágeno, até porque, dependendo da idade, essa síntese de colágeno vai ficando cada vez mais tardia.
Então eu preciso melhorar essa ação da síntese, preciso melhorar a qualidade desse colágeno. Sendo assim, por que não abordar esse tecido a cada semana? Já diferente de uma paciente que não tem tanto comprometimento assim, como uma paciente que tenha em média 35, 40 anos, jovem, né, gente? Então, eu não preciso abordar de repente a cada semana, eu posso abordar quinzenalmente ou mesmo mensalmente. Sempre a nossa anamnese é quem vai nortear a nossa aplicação. É necessária, de suma importância, o uso de termômetro, seja ele o termômetro da câmara termográfica, algumas clínicas já fazem uso da câmara termográfica, ou o termômetro infravermelho, que já é nosso antigo conhecido, né, nosso velho conhecido. Mesmo que a gente faça uso dessas duas tecnologias, a gente não vai desprezar o relato do paciente. Às vezes, um desses equipamentos pode estar com uma bateria não tão boa, acontece muito. Então, o que o teu paciente disser durante a aplicação será soberano, ok? Dentre os efeitos fisiológicos da radiofrequência estão o aumento da síntese de colágeno e elastina, né, a neocolagênese e neoelastogênese, o aumento da circulação sanguínea e circulação linfática, somado à retração inicial do colágeno, gera o que a gente chama de efeito Cinderela, efeito lifting instantâneo, que é um efeito que a gente faz uso, né, é um bom marketing, mas é um efeito passageiro. O efeito que de fato a gente busca é essa síntese de um novo colágeno e de qualidade e uma nova elastina e de qualidade. Seguindo para o próximo slide, as indicações da radiofrequência são a flacidez, celulite, fibrose. Para tratar fibrose, a gente precisa se atentar a uma coisa: não podemos exceder a temperatura de 37 graus, ok? Por quê? Porque senão eu vou entrar na zona de síntese de colágeno e vou aumentar a alteração inestética daquele quadrante, daquele lugar, daquele tecido, tá? Então eu não posso exceder a temperatura de 37 graus. O meu objetivo é, com esse morninho, essa temperatura de 36, 37, só maleabilizar o colágeno, não é fazer síntese, ok? Acompanhem comigo nesse slide as principais contraindicações da radiofrequência. Os parâmetros da radiofrequência de alta potência do Híbrios são potência de até 450 watts e frequência ajustável de 1 a 40 MHz. Agora, nós vamos falar sobre LipoLED. O LED é a terceira tecnologia a integrar a nossa ponteira híbrida. E o que é o LED, né? LED, ele é definido como um fótons com um único comprimento de onda, ou seja, ele é monocromático. E a forma que o LED ele vai interagir com o tecido, a gente precisa entender que o tecido ele vai ter uma célula, uma molécula, que são cromóforos. Então, o cromóforo, a molécula denominada cromóforo, vai receber essa energia. No caso do LED vermelho, que é o LED que integra o nosso manípulo, o cromóforo que vai receber o LED vermelho chama-se citocromo C.
Há de se entender também que o LED também, em algumas publicações científicas que vocês podem ver, será caracterizado como laser. E aí a gente tem duas formas de entender o laser, né? Nós temos um laser que é considerado um laser de alta potência, que são, por exemplo, o laser de diodo é um laser de alta potência. Qual é a função desse laser? Gerar uma lesão. No caso do laser de diodo, uma lesão no folículo, ali nas células germinativas, enfim. No caso do LED, o laser classificado como laser frio em alguns artigos científicos, o nosso objetivo é fotobioestimular. Então o LED ele não está ali para causar nenhuma lesão, ele está ali para ajudar a gente nas indicações que eu já vou falar com vocês. Passando para o próximo slide para vocês me acompanharem. As indicações são produção de colágeno, ativação da mitocôndria e lipólise. Então, a gente hoje já sabe que o adipócito interage muito bem com o lipoled e assim a gente consegue otimizar o trabalho de redução de medidas e também da síntese de colágeno. Seguindo para o próximo slide, vocês vão acompanhar comigo as principais contraindicações do lipoled. Dentre os parâmetros do lipoled, a gente tem o comprimento de onda em 635 nanômetros e a potência de 110 milivolts. Agora você já conhece a nossa tecnologia híbrida, você já conhece bem o híbridos. Eu preciso também lembrá-los que quando fazemos o uso das três tecnologias de forma simultânea, ou se eu escolher trabalhar com o lipoled associado a qualquer uma das outras duas tecnologias, ou mesmo o lipoled isolado, eu preciso fazer o uso do óculos de proteção e o meu paciente também precisa fazer o uso dos óculos de proteção. Tá ok? Seguindo no slide, agora eu vou falar para vocês as indicações da forma híbrida. Falamos de forma isolada, né, de cada tecnologia, para vocês entenderem e conhecerem cada uma das três. E agora eu vou falar para vocês da ação híbrida dessa proposta. Dentre as indicações, acompanhem comigo no slide, nós temos a gordura localizada, a celulite ou fibroedema genoide, flacidez cutânea e não flacidez muscular, tá ok? A flacidez tissular ou cutânea, fibrose, equimose e alguns tipos de cicatrizes. Quando eu falo em cicatriz, eu gosto de salientar que no caso da cicatriz queloidiana, essa abordagem é contraindicada, ok? Agora, vocês vão dar uma olhadinha em alguns resultados que nós obtivemos com a nossa plataforma híbrida. Então, nós discutimos acerca de cada uma das três tecnologias, certo?
E no caso do híbridos, a gente tem a liberdade de trabalhar de forma híbrida, que é a nossa proposta inicial, e nós temos também a possibilidade de isolar qualquer uma das 3 tecnologias a qualquer momento. E por que é interessante esse recurso no híbridos? Porque eu posso me deparar com um paciente que tenha alguma contraindicação a uma das 3 tecnologias sugeridas. Um exemplo que eu sempre dou em aula: pacientes que tenha alguma alteração no aparelho auditivo. Esses pacientes são contraindicados para ultracavitação de baixa frequência. Lembra que a gente viu que a ultracavitação de baixa frequência está dentro do espectro audível ao ouvido humano. Para esses casos, eu não vou startar a ultracavitação, ou seja, eu vou trabalhar com LipoLED e a radiofrequência de alta potência. Então, esse é só um exemplo, mas existem várias outras questões, contraindicações, particularidades dos nossos pacientes que podem e devem ser consideradas, e aí a gente vai desenvolver uma ação de procedimento, um plano de procedimento individualizado. Então, é importante a gente ter essa liberdade com o equipamento. Agora que você já conhece o híbridos, vamos para a prática? Então agora nós vamos para a aplicabilidade na região de face com o manípulo tripolar da plataforma híbrida. Manípulo esse que faz uso da radiofrequência. Primeiro eu vou parametrizar, venho aqui em tratamentos, radiofrequência, parametrizo a minha potência, parametrizo a frequência e se eu quero trabalhar mais superficialmente, a frequência deve ser uma frequência alta. Tempo, a média de tempo quadrante na face que eu uso são 5 minutos, porém você pode adequar a tua aplicação mediante a tua anamnese e start. Agora eu preciso preparar o tecido da minha paciente. O quadrante que eu vou fazer é o quadrante ao redor dos olhos. Vou fazer a parte inferior e lateral. Então a substância de contato a ser usada será a glicerina. O termômetro está aqui do meu lado, olha. E o pedal está já posicionado. Então, vou dar início à aplicação. É importante você não perder o contato com o tecido do paciente. E a todo instante, afere a temperatura. Olha, acabei de começar, a temperatura já está ali, ó. 37, 38 graus. Tudo bem, paciente? Tudo bem. graus. E vou dando esse estímulo ao longo do tempo que eu tinha já programado. Percebam o quanto é rápido o alcance da temperatura-alvo. Então percebam o quanto com esse manípulo eu consigo ficar nessa região ao redor dos olhos, que é uma região muito difícil de a gente abordar se o manípulo não for anatômico. Só para simular para vocês, aqui eu considerei um quadrante, né, ao redor dos olhos, mas a gente poderia também estar abordando a área nasogeniana, com toda a facilidade que o manípulo nos oferece. Conseguiria também estar abordando a área para fazer aqui o desenho da mandíbula, ó. A gente consegue abordar.
Só para simular também, área ao redor dos lábios, tá? Então, a divisão de quadrantes que eu faço é com relação à região. Então, aqui ao redor dos olhos eu considero um quadrante nasogeniano, essa área aqui debaixo da mandíbula, aqui bem central, a gente pode fazer um trabalho, né? Revitalizando essa área e aumentando a concentração de colágeno, e ao redor dos lábios. Se for possível, se for necessário, a gente consegue também trabalhar a flacidez de papada, tá? A gente consegue trabalhar essa área, graças à possibilidade anatômica que o manípulo nos entrega. Vamos agora à aplicabilidade da ponteira híbrida na região de braço. Para além da região de braço, a gente consegue também tratar com esse manípulo na área abdominal, flancos, parte interna de coxa, culote, bananinha, bumbum, a área posterior, né, aquela área ali perto da escápula, onde eu tiver uma quantidade de tecido adiposo que me peça ação híbrida, né? Se eu tiver alguma dessas áreas só com flacidez, eu vou ali desligar a ultracavitação. Então, assim, sempre lembrando daquelas questões que a gente discutiu lá na parte teórica, tá ok? Sempre que eu estiver com o LipoLed acionado, eu preciso estar com óculos de proteção e também submeter o meu paciente ao uso dos óculos de proteção. Sempre que eu estiver com a radiofrequência acionada, eu preciso fazer o uso do termômetro infravermelho, tá ok? A nossa substância de contato é a glicerina ou gel glicerinado, uma vez que nós estaremos trabalhando as 3 tecnologias, tá ok? Agora nós vamos parametrizar para tratar a área de braço. Venho aqui em tratamentos. Como eu quero utilizar as 3 terapias simultaneamente, eu venho no ícone terapias híbridas. Parametrizo a potência de ultracavitação. Eu vou manter o modo contínuo da ultracavitação. Parametrizo a potência de radiofrequência. Parametrizo a frequência da radiofrequência. E starto as 3 tecnologias. Tempo do quadrante corporal que eu costumo usar são 8 minutos, mas você pode adequar da forma que você desejar, mediante a sua anamnese. Bem, aqui, como vocês viram, na área de braço, eu já identifiquei para vocês, para ficar de uma forma bem didática, a medida que eu usei do quadrante, tá? 15 centímetros por 10, tá ok? Com uma régua comum você consegue fazer esse quadrante aqui. Fiz o contato da ponteira com o tecido e comecei a trabalhar com o meu pé no pedal, tá? Acionei pedal, vou ficar nessa medida aqui, nesse quadrante, durante o tempo de 8 minutos. Ao longo desse tempo, eu vou pegar o feedback do paciente e vou também aferir temperatura de superfície com o termômetro. Espero que vocês tenham gostado da plataforma híbrida da Docs, o Híbrios.
Para mais informações, acesse www.adox.com.br.